Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E olha só, primeira semana de julho de 2021. Estamos já no segundo semestre deste ano. Um ano que tem as suas peculiaridades em função da pandemia do ano passado e ainda vem se arrastando. Mas as expectativas são muito boas para o Brasil, apesar da mídia toda, aquela mídia sepulcral, aquela que quer derrotar o governo a qualquer jeito. Não dá bola para isso, mas muitas coisas boas estão acontecendo. Em termos da infraestrutura, o Brasil está se atualizando, está tentando controlar a inflação e vai controlar. O nível de emprego está subindo, novas empresas se constituindo, enfim. Há um cenário todo muito bom para o final deste ano e também para o ano de 2022. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento, como sempre, neste momento empresarial. E nesse momento empresarial, aqui o Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença mais uma vez. Silvio, uma alegria novamente estar aqui, né, nesse tão renomado programa, né, para a gente pegar e trazer esse assunto que tá tão em moda, que é a reforma tributária, né? Pois é, a reforma tributária que tem sido também muito discutida nesse governo, né, e que ela pode ter lá os seus defeitos, mas o objetivo é racionalizar a estrutura tributária do país, simplificar, que é a coisa mais importante, né? E, se der, né, a gente reduzir um pouco o peso dos impostos que acabam inviabilizando os investimentos e até decretando desemprego, né? Porque na medida em que as empresas têm custos maiores daquilo que ela projetou, do que é a realidade do mercado, ela acaba também não contratando e até demitindo. Bom, como está a reforma tributária? É do teu agrado? Então, Silvio, estamos aí com a segunda fase da reforma tributária. Tivemos a primeira, né, que é a CBS ou a IBS, né, que são as contribuições sociais sobre bens e serviços. Agora, essa segunda fase em que o Paulo Guedes apresenta, né, eu digo Paulo Guedes, o governo, né, desse governo, apresenta, né, para o Congresso, é uma reforma que ela gera muita insegurança em alguns pontos, né? Porque a gente verifica, né, uma questão que se joga na mídia, que seria a isenção, o aumento de isenção para imposto de renda das pessoas físicas e tal, que é muito bom, foi muito bem recebido isso, só que a gente tem que lembrar que a tabela do imposto de renda está mais 100% defasada, né, Silvio? Uhum. Então, assim, isso aqui é uma coisa que deveria, ao natural, ter acontecido, né, e não ter uma reforma tributária para este ponto, tá? Agora, sim, claro, ele alcança muitas pessoas, é uma pirâmide, né, Silvio? Onde a parte de baixo, né, que é a maior parte, vai ter essa isenção de 31%, né, da tabela reconhecida. Para nós é muito bem recebido isso. Entretanto, outras situações ali a gente acaba não vendo com bons olhos, né? Porque a questão dos dividendos, por assim dizer, lucros e dividendos, é uma questão que ela já foi modificada há um tempo atrás, justamente fazendo uma correção. Ou seja, aquele empresário em que tem os lucros e os dividendos, eles são lucros e dividendos após a tributação do IR da pessoa jurídica. Ou seja, eles teoricamente estariam já tributados. Hoje o que se propõe é que se reduza a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica para 12,5% em 2022 e 10% para 2023, entretanto se tribute dividendos e lucros a 20%. Ou seja, tu vai tributar novamente. É uma bitributação. Né? Seria uma bitributação. Claro que ela é uma nova tributação, né? Mas é uma tributação que já ocorreu sobre esse E há ponto. muitos casos, Cristiano, desculpa te interromper aqui, há muitos casos de empresas que elas, evidentemente, trabalham com lucro presumido, né? Sim. Quer dizer, tu presume que vai ter lucro, mas, afim, a operação da empresa acabou, num determinado tempo, demonstrando prejuízo. Mesmo com esse prejuízo, no atual sistema de tributação, a empresa pagou lucros, pagou imposto de renda sobre a atividade dela, ou seja, sobre o prejuízo. Quer dizer, tem muitas empresas que têm prejuízo e acabam pagando imposto de renda também. Exatamente, Silvio. Nessa proposta aqui, se vê claramente uma tentativa de tirar a atratividade dessas empresas do lucro presumido.
né? Inclusive criando uma conformidade que não se tinha, que não se obrigava a ter uma contabilidade efetivamente para esse tipo de empresa, e sim um livro caixa. Nessa proposta, volta a obrigatoriedade para as empresas de lucro presumido ter essa contabilidade, e esta empresa do lucro presumido também, olhando por esse aspecto que colocaste, mesmo tendo um prejuízo, ela ainda assim paga sobre uma presunção, né? Entretanto, essa empresa vai ser a mais afetada, porque, ao que parece, é a caça às bruxas a esse tipo de empresário, onde ele não tem, de certa forma, uma regularidade na sua contabilização de despesas, e aí se presume que ali haja uma questão de até mesmo sonegação pela fala em que se traz esse projeto, onde na verdade isso aqui não se mede dessa forma, porque esse modelo de tributação, ele apenas tão somente ele alcança a questão do faturamento. Sobre esse faturamento, sobre essa receita, ele vai aplicar a presunção. Neste caso dessas empresas, havendo essa tributação sobre os lucros e dividendos, perde totalmente a atratividade dela, Silvio. Porque aí acaba o quê? Acaba onerando demais. Ela, além de pagar, né, uma tributação presumida de uma forma em que o próprio governo estabelece, né? Por exemplo, o prestador de serviços presume 32% de lucro, e aí sim tu aplica o imposto de renda, ainda assim a diferença que tu terias nesse caso, tu não poderia distribuir os dividendos. Esses 32% de taxação é sobre o lucro, é sobre a receita operacional, o resultado líquido da empresa? É sobre o faturamento, com algumas deduções legais em que a lei ela prevê, né? Sobre isso tu faz a presunção. Voltando àquele ponto que tu muito bem colocou ali, Silvio, essas empresas de lucro presumido, de fato, em um determinado momento elas têm prejuízo, pagam lucro. Entretanto, algumas delas, mesmo tendo prejuízo, acabam tendo distribuição de lucro, porque elas não reconhecem, às vezes, da totalidade das suas despesas. É esse ponto em que o governo pretende atacar, né? Entretanto, existem outras formas, na nossa concepção, outras formas de se verificar essa situação, porque o governo federal, ele traz essa reforma, essa segunda fase, com uma bandeira de simplificação. Nós não conseguimos alcançar essa questão da simplificação, porque no momento em que tu faz mais adiciona mais essa tributação, tu não está simplificando. Tu está, na verdade, criando uma nova obrigação, porque é uma nova forma de pagar tributo, uma nova DARF e tudo mais. Ou seja, a conformidade aumenta, Silvio. Então, na nossa concepção das empresas, né? Exatamente. Por quê? Se ele mexesse na alíquota, vamos supor, mexe na alíquota, a alíquota é 15, então passa para 20. E aí tu distribui o dividendo normal. Tu não mexeria na conformidade, no custo da empresa fazer essa operação. Na verdade, é o seguinte, a empresa toda ela tem um objetivo, quer dizer, ela foi criada para fazer um tal produto, para oferecer tal serviço. São atividades fins da empresa. E outra é a questão tributária, a questão da relação com o fisco, é um meio através do qual a empresa realiza o seu fim, que é de produzir um produto ou oferecer um serviço. Ora, hoje a questão da produção, o fim da empresa é menos oneroso, é simples, e o que complica a empresa é exatamente o meio, Exato, através do qual ela faz as suas operações. Então, isso é que tem que ser simplificado. Então, Silvio, esse ponto é um ponto em que eu trago sistematicamente aqui nas nossas conversas, nas nossas falas. O empresário, ele quer a simplificação independente da carga tributária. A carga tributária, daqui a pouco, ela não é um empecilho, ela pode até ser aumentada em um determinado momento, só que se vier o melhoramento do ambiente de negócio, a simplificação, a redução do custo de conformidade, o empresário ele vai festejar isso. Entretanto, o que se põe sempre, né, Silvio, é o aumento da carga tributária e uma leve simplificação com aumento sempre da conformidade, de obrigações, né? Claro que a reforma tributária, Silvio, ela tem pontos positivos. A gente vê a questão do IR dos investimentos, claro que alguns fundos não gostaram e tudo mais. Entretanto, hoje a gente tem duas alíquotas de imposto de renda para aplicações financeiras, o mercado à vista e o day trade. Uma é 15 e outra é 20. Ele vai unificar, vai ser 15, vai ser muito bom.
né? Porque simplifica. Ele tem outro ponto que é muito importante, que há um tempo atrás se fez o quê? O escalonamento de investimentos. Olha, se tu deixar tantos anos, né, tu parte de 22,5 e vai reduzindo 17 e chega a 15. Agora volta tudo a 15. Aplicações financeiras, investimentos, 15%. Isso melhora. Com certeza melhora, até porque a pessoa não consegue controlar e, obviamente, que esse controle é feito pela fonte, né? Não é pela pessoa. Cristiano, depois de muitos anos, o governo anuncia aí o aumento da margem liberada do imposto de renda, né? Da pessoa física, né? Como é que tu vê isso aí? Quer dizer, hoje é R$1.000 e poucos reais, né? A isenção de imposto de renda da pessoa física e vai passar para 2.500, é isso aí? Então, esse é aquele primeiro ponto na nossa primeira fala. R$2.500 é muito baixo, Silvio, é muito baixo, é 2 salários, não dá 2,5 salários. Então isso alcança, ainda assim alcança... Não atinge a classe média, digamos. A classe média, só a classe baixa. A classe média, média baixa, não, ela permanece tributando. Claro que tem um escalonamento, 7,5, né? Tem todo aquele escalonamento. Mas a última faixa, que é R$5.000 pela nova correção, R$5.000 a 27,5, ela alcança com certeza toda a classe média e média baixa, né? Então, de certa forma, é uma correção, né, que já deveria ter sido feita. Então, a gente vê, claro, com muito bons olhos, a gente esperava isso, né? Assim como a gente espera que não se tire deduções, né, do imposto de renda, na verdade se aumente, porque a gente sabe muito bem que o aumento assim com vacina, medicamentos e algumas coisas não são dedutíveis. Então, muitas pessoas têm tratamentos contínuos, elas não podem, né, fazer dedução desses medicamentos. Ou seja, nós entendemos que deveria se olhar de outra forma para isso, Silvio. A gente entende que deveria se olhar com uma forma mais abrangente, né, para algumas outras deduções e, inclusive, corrigindo a questão das deduções de educação, que a gente hoje é extremamente baixa, né, Silvio? Extremamente baixa esse limite de dedução São valores históricos, né? Hoje em dia, uma prestação numa universidade, por exemplo, é R$4, R$5.000. Exatamente. Então, isso aqui acaba não corrigindo, né, aquela pessoa. E aí, nós como profissionais, a gente escuta, poxa, mas isso é injusto. Sim, é injusto, né? A gente não pode dizer que seja justo essa situação, porque é uma situação que a pessoa paga, né, tira ali do seu rendimento, acaba pagando a educação, porque o Estado ele fornece de forma falha isso, né, no entendimento de muitos, então acaba tendo isso. Outro ponto da reforma, Silvio, pegando o gancho assim, é a questão da atualização dos bens, né, no imposto de renda, dos imóveis, né, em que existiu agora uma janela para que se atualize estes valores, pagando um percentual de 5%, né, a pessoa que entenda, né, que queira corrigir aquele imóvel que comprou lá... 30 anos, 40 30 anos, R$100.000, hoje ele vale R$1 milhão, a pessoa paga 5% e está com o valor corrigido para efeitos de ganho de capital. É uma questão a ser analisada, né, pelas pessoas que tendem a pensar em trocar de um imóvel, é uma grande possibilidade, é um grande planejamento que pode ser feito. Sempre é importante consultar quem é especializado no assunto, que é o caso de um contador. Exatamente. E, Silvio, por último, assim, eu gostaria de deixar um convite, dia 14 e 15 de julho, a Comissão de Direito Tributário de Canoas, lá, sobre a presidência do Eduardo, vai fazer um simpósio que vai se discutir exatamente esse ponto, que é a reforma tributária. Então, deixo aqui o convite, todos os profissionais, colegas, amigos, pessoas que se interessem pelo tema, a gente vai fazer 2 dias de um debate mais aprofundado, né? Nessa nossa fala aqui, Silvio, foi uma fala rápida, né, de alguns pontos, e nesse momento ali a gente vai poder falar mais. Isso vai ser presencial ou por internet? Então, vai ser usada a plataforma do YouTube, né, e outras mídias sociais, mas vai ser usado pela plataforma do YouTube, que é uma plataforma mais... É mais abrangente, né? Eu acho que ela é mais segura, assim, ela responde bem a isso. Perfeito. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Até outro dia. Silvio, muito obrigado. Um abraço a todos, hein? Até mais. Neste nosso Momento Empresarial. Olá. A civilização, desde a antiguidade, sempre precisou de líderes em quem se espelhar. Até Joseph Campbell, estudioso da mitologia, afirmou que o mal atual da civilização é a desmitologização desta sociedade.
isto é, a falta de líderes verdadeiros. Não temos mais esses líderes. Os que aí estão tratam de ser seus próprios líderes e de defender interesses de seus grupamentos exclusivos. Pobre civilização, pobres de nós do Brasil, que agora decidiu dar fim à Lava Jato, que ao menos nos expunha a face oculta desses aproveitadores e também traidores da nossa pátria. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, neste espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o nosso comentarista, professor Saul Sastre. E aí, professor, como é que está a coisa? Tudo bem, né? Segundo semestre já aí. Frio, né? Que Segundo loucura semestre já, né? Segundo semestre já, né? Pois é, hoje começa. Hoje marcando, né? Essa semana marcando o início do segundo semestre de 2021. A gente sempre diz nessas datas assim, parece mentira, né? Parece que passou 30 minutos, não 6 meses, né? E é até bom que passe rápido, né, Saul, que com a mesma rapidez que está passando o tempo, nós passemos também a reduzir essa preocupação com a pandemia, né? Porque em nível de empresa, em nível de atividade econômica, nós precisamos ainda agora ter uma certa agilidade, né? Quer dizer, aumentar esta reação da economia. Tu trabalha bem nesse meio, né? E eu acho que a partir daí as coisas começam a voltar aos seus lugares devidos. Exato. Eu lembro ainda do ano passado, nós estávamos conversando sobre esse momento, né, de segundo semestre, tinha toda uma expectativa positiva também, mas era mais na expectativa, né? Esse ano a gente tem algumas evidências que chamam muito a atenção, Silvio. Por exemplo, o governo estadual, ele noticiou, né, semana passada, que a Expo Inter vai acontecer de forma presencial em setembro. As vacinas também, já está na faixa dos 50 e poucos anos, né? Então, assim, o que isso traz, né? Isso traz um otimismo grande para os negócios, né? A gente começa a ver a nossa economia crescer, sinais de movimentações das reformas, né? Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter, dos 4 semestres que passaram, que seriam os 2 de 2020 com pandemia e os 2 de 2021, esse se configura como o melhor semestre nesses 2 anos fatídicos para a economia. E reitero, né, falo isso há praticamente 1 ano e meio, não deveríamos ter fechado como fechamos o lockdown. Ele ficou provado que hoje nós estamos também em crise de pandemia, mas está todo mundo trabalhando com os devidos cuidados. Não sei se tu lembra, Silvio, ano passado nem se falava quase em cuidados, se falava mais vou botar a palavra reclusão, né? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Lockdown. Era só o que se falava, né? Então hoje fica provado que a economia ela tem que acontecer para que não haja, então, um colapso geral da sociedade. E, aliás, é bom que a gente sempre frise, eu sempre, quando tenho oportunidade nos meus espaços de rádio e de televisão, eu friso isso. Onde houve lockdown, ali morreram mais pessoas. Ou seja, a ciência, aquela que foi tão vendida para nós aqui, ela não funcionou nessas questões. O que funciona é o comportamento das pessoas, não precisava fechar comércio, ter exatamente uma campanha publicitária que não houve. O governo federal mandou para os estados dinheiro, que hoje os governadores estão sendo isentos de culpabilidade, porque o Supremo não quer averiguar verdadeiramente quem foram os culpados pelo desvio de dinheiro. Aqui no estado tivemos, sim, desvio de dinheiro. O governador pagou o salário dos funcionários graças ao recurso que o Bolsonaro mandou para outra área, que era a da saúde. Enfim, então está provado ao governador do estado, aos governadores de modo geral, e principalmente de São Paulo e daqui, que são muito alinhados, os dois do PSDB, PT, que não funcionou o lockdown. Essa história de ciência, vamos parar com isso. Então, aqui, se a ciência funcionou, governador, o senhor é responsável porque usou a ciência por matar mais de 30 mil gaúchos. Se isso vale para o governo federal, governador Eduardo Leite, vale para o senhor. O senhor é responsável, é um genocida também. Se chama o Bolsonaro de genocida, né? O que dizer dos governadores que tiveram realmente a administração da pandemia? Então, vamos parar com essa história. Ninguém é ingênuo aqui mais no estado, né?
e cair nessa conversinha dos governadores, principalmente do PSDB-PT, porque PSDB-PT é a mesma coisa, é a mesma porcaria. Bom, mas, Saul, uma das coisas que realmente nos anima nessas questões não é só a atividade econômica que está sendo reativada, mas, sobretudo, o seguinte, né? A necessidade das empresas não só se reciclarem do ponto de vista da produção, da relação com o mercado, mas na questão dos recursos humanos, né? E aí é uma coisa importante, as empresas têm que se preocupar com isso, porque o recurso humano, a partir dessa nova situação da pandemia, ele terá que ser diferente. Ele terá que ter uma qualificação maior e mais adequada aos novos tempos. O que te parece? Pois é, Silvia, semana passada eu ainda fiz um comentário aqui na TV, né, sobre o livro de Thomas Kuhn, que ele escreveu lá em 1962, onde ele traz a figura do paradigma, né, dizendo que o conhecimento ele não é como se fosse uma parede de tijolos que tu coloca um em cima do outro, mas sim através de revoluções, né? E o que o Kuhn tem a ver com todo esse momento que nós estamos vivendo? Porque eu fui pesquisar, fui buscar respostas, né, em obras, em livros seminais, porque muitas vezes os clientes perguntam para a gente, tá, a gente tem otimismo, a gente tem, vamos lá e vamos tocar, mas chega uma hora que a realidade ela vai massacrando, né? E a economia trancando, a economia agora mesmo, um cliente nosso lá de Manaus está vivendo um momento difícil de novo, né, dos negócios, tudo muito fechado, toda uma pandemia muito forte. Então, a ideia é o seguinte, quem administrava, como nós administrávamos nossos negócios até fevereiro, março de 2020, aquela fórmula lá não funciona para hoje mais. Então, o que acontece? Aí entra as pessoas, entra a gestão, entra o empreendedorismo, né? Tu não consegue tocar a tua empresa hoje na mesma ótica que era de um ano e meio atrás, e parece mentira, 1 ano e meio atrás só. Então, houve uma grande quebra de paradigma e agora é um novo formato de gestão que vem por aí. E tu vê, né, um cara à frente do tempo dele, claro, o Thomas Kuhn é um estadunidense, né, um norte-americano, professor que esse pensamento revolucionou a ciência na época, né, onde ele diz que a evolução da humanidade se dá por revoluções. Então, nós estamos, sim, passando por um período de crise, está vindo toda uma revolução de gestão. E não é a revolução no sentido que muita gente prega aqui, né? É uma revolução como uma revolução industrial, né? É uma revolução teve a máquina a vapor, por exemplo, teve a questão das estradas de ferro que desbravaram um novo mundo, né? A partir da Inglaterra com os minerais, com o carvão e tal, depois os Estados Unidos e acabou ajudando a civilização a dar um grande salto. É isso que ele se refere. Exatamente. E aí entra também a figura de um outro cientista, né? Que também tem tudo a ver com o dia de hoje, que é Darwin. Né? Porque pela teoria da evolução das espécies. E o que acontece hoje na nossa economia? As empresas que continuarem trabalhando como trabalhavam até 2020 não vão sobreviver. E está vindo aí uma nova leva de empreendedores, de negócios mais inovadores, mais tecnológicos. O Brasil, não vou dizer que foi uma situação boa, né? Mas o Brasil precisava de um choque para as empresas serem mais inovadoras, né, Silvio? E aí, olha só o que acontece hoje em dia, né? Uma pessoa que tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, ela pode contratar colaboradores de São Paulo, Rio de Janeiro, do nosso Nordeste, do nosso Norte do país, ela pode contratar profissionais de fora do país e tudo trabalhar. Depois da pandemia, a gente teve que mexer, a gente teve que trazer algumas pessoas para a nossa equipe, Silvio, eu estava vendo. Eu tenho colaboradores que eu chego a despachar 3, 4 vezes por dia com ele e eu não conheço ele pessoalmente, certo? Já faz quase 1 ano que a gente trabalha junto, não deu para a gente almoçar. Agora eu disse para ele, tia, nós vamos ter que almoçar porque ele mora em Porto Alegre, né? E a sede onde a gente fica ali é em Cachoeirinha, temos uma sede em Porto Alegre. Mas 20 quilômetros, um de distância do outro, no máximo. Exato, e nós não falamos pessoalmente ainda e a gente chega a despachar 3, 4 vezes por dia. Então, imagina que loucura isso, quando que tu poderia falar isso há 1 ano e meio atrás, né? Que tu poderia trabalhar num paradigma diferente. Também as reuniões, elas são hoje, as reuniões online, elas são muito mais rápidas, muito mais enxutas. Eu fico pensando assim, né, Silvio? Poxa, pegar o carro, fazer 10 quilômetros, estacionar e tal. Bom, foi uma manhã. Então, imagina grandes centros maiores que Porto Alegre, por exemplo, São Paulo, a economia, a velocidade de negócios que traz. Mas é o que acontece? Precisa a empresa passar por uma revolução dessas,
de fazer reuniões... Tecnológico também, né? Tecnológico, exatamente, fazer reuniões online, que é diferente, tá? Mas eu te digo assim, eu fui um pouco resistente e hoje eu te digo, eu só quero reunião online. Né? É muito mais rápido, chega a fazer 3, 4, 5 numa tarde. Também é muito cansativo, porque na frente do computador a gente acaba, acho que envelhecendo mais rápido, né, Silvio? Mas são coisas muito, muito maravilhosas, assim, de se trabalhar. Para esse lado aí, Saulo, eu sei que nós temos aqui público de todas as faixas etárias, de status social, de conhecimento, de formação e tal, mas naturalmente o jovem, esse jovem que está querendo hoje entrar no mercado de trabalho, eu sempre dou um exemplo meu, assim, na década de 70, eu acumulei, quando eu comecei a trabalhar em 70, 71, eu acumulei profissões e empregos e tal, que acabaram completando 3 carteiras profissionais, de tantos empregos que havia. Né? Hoje nós não temos isso. Hoje, o camarada que consegue uma anotação numa carteira de profissional já é uma grande conquista, mas é um outro tempo. De qualquer maneira, este profissional, ele está precisando uma reciclagem. Aqueles que já estão trabalhando, vieram trabalhando, e aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Que recomendação o professor Saulo Sastre, que é especialista nisso aí, pode dar para essas pessoas? Hoje a gente fala na uberização, né? A uberização, o que é? São as novas formas de relações profissionais. Então, nós tivemos a reforma trabalhista, foi possível, então, empresas contratarem empresas para poderem trabalhar. E hoje funciona assim, ó, Silvio. É muito difícil explicar para essa gurizada, né? Então, nas minhas aulas, quando eu vou falar, se eu começo a falar do século passado, o pessoal meio que quer dormir, né? A gente estava num debate, aí eu como aluno, porque eu sou acadêmico de direito também, né, Silvio? Então, eu como aluno, a professora pediu um relato sobre o movimento Diretas Já, a emenda Dante de Oliveira. Essas coisas nós vivemos muito presentes, né, na década de 80. É 84, eu acho. Eu não prestei em 88. Eu não prestei muita atenção na aula. Né? E nós estávamos conversando sobre o século passado. É muito difícil explicar como é que era. Mas assim, ó, até 95, quem tinha um curso superior, ele era o cara, ele tinha emprego, ele tinha uma série de vantagens. Era um grande diferencial. Hoje, a graduação, ele é um credencial. Então, a gente pergunta exatamente assim quando tu vai contratar uma pessoa. Tudo bem, eu preciso de um administrador, eu preciso de um advogado, eu preciso de um contador, eu preciso de um engenheiro. E, então, preciso de um tecnólogo de alguma área específica, em RH, finanças. Eu preciso conhecimento específico. E preciso que tenha o certificado. Tá? Muito bem. O certificado é uma credencial. Agora, eu quero saber o que tu trouxe de resultado até hoje no teu trabalho. Né? Então, hoje, tu precisa da credencial, é importante estudar, é importante ter uma graduação, sim, tá? Porque senão o mercado, tu acaba não decolando e dando lugares para quem fez a graduação, e às vezes é muito menos competente que aquela pessoa. Então, isso não se discute, mas, em segundo lugar, é o que tu traz, o que tu apresenta de resultado. Então, o que eu daria de dica, né? Eu daria de dica exatamente assim, ó. Se for numa entrevista de emprego, falar exatamente isso. Olha, na empresa tal, eu trabalhei num projeto tal, desenvolvi tal coisa, lá ajudei tal projeto, fiz tal situação. É isso que te credencia o emprego. É isso que se quer. Por exemplo, assim, ó, tu traz uma pessoa de mídia social para a tua empresa, para trabalhar contigo. Bom, quantas leads tu vai gerar? O que tu vai trazer de negócio? O que vai acontecer ali através do teu trabalho? O que tu vai melhorar a empresa? E que sejam assim, ó, Silvio, e aí não é um idealismo exacerbado, mas que seja assim. Essa empresa foi assim até a presença do fulano. Depois que o fulano entrou, a empresa cresceu muito. Nós temos que ser essas pessoas, certo? Essas pessoas que chegam num ponto e mudam a história da empresa por onde eles passam. Essas pessoas, esses talentos, são pessoas impagáveis. Na medida em que ela se transforma, ela transforma o ambiente em que ela circunda, em que ela vive, né? Isso é uma coisa importante mesmo, né? Exatamente. Então, essa é a dica, né, Silvio? Então, tem que ser bom? Tem. Qualidade não se discute, certo? Formação não se discute, se discute resultado. Com certeza. E eu tenho a certeza, aproveitando a presença do Saulo aí, que esse tipo de abordagem que o Saulo faz nas suas palestras serão muito mais importantes a partir de agora,
para conscientizar o trabalhador, né, o recurso humano, o ser humano, o fator humano do trabalho, dessa nova realidade. Também uma situação que ficou muito evidente depois da pandemia, podemos dizer depois, estamos saindo dela, entendo assim. Claro. Nós contratamos as pessoas da cabeça para cima. Né? Então, assim, nós queremos talentos, pensadores, pessoas realmente que dentro da atividade que eles fazem, que eles consigam trazer resultados. Tá certo, cabeça para cima. Então tem que ter, na verdade, tudo é a mente, né? A mente humana é que é a força propulsora das nossas atividades, da nossa vida, afinal. Eu acredito, então, num segundo semestre muito bom, de bastante crescimento. Claro que não é essas maravilhas, né, Silvia? E assim, nós fizemos uma crise muito grande, e nós fizemos uma crise muito grande. Ninguém estava preparado para enfrentar tudo aquilo que nós já enfrentamos nesse último ano e meio. Uhum. Né? Foi uma novidade para todo mundo, em todas as áreas, na política, na área privada e tudo mais. As reformas estão avançando no Congresso, né? Infelizmente, a gente muitas vezes acaba perdendo o foco, trazendo situações que não interessam muito para o Brasil. Interessa para aqueles que são contra o país, né? Contra que dê certas coisas. Exatamente. Então, assim, se nós focarmos naquilo que realmente é importante, baixarmos a cabeça e trabalharmos, nós vamos ter um 2022 muito melhor do que foi até agora. Professor Saul, muito obrigado pela sua presença aqui e tenho certeza que aí você, telespectador que está nessa situação, então gostou muito de ouvir essas coisas. Quer dizer, agora é tocar para frente, se qualificar, que tudo vai dar certo. Obrigado, professor. Obrigado, boa semana. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nós estamos recebendo aqui o Bruno Celidoni, que é gerente de operações internacionais da Russell Bedford. Eu só falo internacionais aqui, não sei porque Grêmio, né? Não está o Grêmio, gerente de operações Grêmio, Russell Bedford, é só internacionais. Grêmista ou Colorado, Bruno? Obrigado pela tua presença. Colorado. Por isso que é internacional. Então tá bem, né, Tia? Então está certo. A Russell identificou bem aí o profissional que ia colocar nesta área. Gerente de operações internacional da Russell Bedford, nosso cliente maravilhoso aí e tal, e que traz aí não só mais qualidade para o programa, mas sobretudo para você, telespectador, e principalmente você que é empresário. Eu sei que nós temos uma audiência muito grande, esse programa tem 20 anos já, passou na Guaíba, na TVE, na Bandeirantes, então hoje nós estamos aqui, mas sobretudo nas redes sociais, que é um grande sucesso. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, a TV é muito mais assistida, é 46% nas mídias sociais, nas redes sociais, do que no canal direto. Mas, Bruno, naturalmente que vocês trabalham, né, nesse momento todo, a Russell é uma empresa moderna, eficaz e se atualiza cada vez mais, né, com as redes sociais, né? Como é que vocês estão trabalhando nesse campo? Então, a gente tem trabalhado muito fortemente dentro das redes sociais hoje. Uhum. A gente entende que, a Russell mesmo entende que a melhor forma nessa época de pandemia e até durante a pandemia, a melhor forma de atuação junto com o cliente sempre foi através de um contato direto. Sim. Mas a pandemia nos forçou a conhecer esses novos caminhos. Então, trabalhar com as redes sociais hoje é fundamental. É um processo darwinista esse, né? Tem que se adaptar, né, à situação. Sim, né? totalmente. Você tem que se adaptar ao seu meio. E a Russell tem buscado sempre fazer com que as redes sociais se transmitissem a ideia principal do que é o nosso serviço. É muito difícil hoje você trabalhar, na verdade, redes sociais de uma forma tão simples. Porque é até uma coisa inovadora isso aí, né? Então exige muito preparo, exige muita sensibilidade também, né? Sim. Se você tem, por exemplo, uma empresa que vende produto, é muito mais fácil você buscar algumas redes mais imagéticas, como o Instagram, o Facebook. Mas nós somos uma empresa de serviço. Então, para a gente, é muito mais B2B, né? A gente vai direto aonde outras empresas estão. São negociais. Então, empresas negociais tendem a utilizar de forma diferenciada as redes sociais. E a gente entende, no conhecimento que a gente tem, que a melhor forma é trabalhar um LinkedIn
mas ao mesmo tempo também trabalhar o imagético. Então a gente reforça muito a nossa marca, os nossos serviços dentro de redes sociais como o Instagram, como o Facebook e o Twitter. Uhum. A Hansel, por exemplo, ela está, como é que está o pessoal em termos de percentagem que está trabalhando dentro lá, presencialmente e fora, online? Eu acredito que hoje a gente está de forma híbrida. A gente tem um volume de pessoas que trabalham sim dentro da empresa, eles representam, eu não posso te dar em percentuais, mas eu acredito que deve estar uns 50% a 50%. A gente tem respeitado muito a questão de estarem dentro da empresa e fora da empresa. Naturalmente, uma empresa com essa importância, né, com o trabalho que faz, um trabalho profícuo para... Eu sempre digo o seguinte, quem não tem, por exemplo, uma boa assessoria como o trabalho que faz a Hansel Bedford, eu como economista, eu sempre digo o seguinte, a empresa, o sucesso empresarial, ele depende de muitos fatores, mas sobretudo da questão contábil, da questão jurídica, da questão que envolve toda a estrutura interna da empresa. Se ela não está internamente bem sustentada, se ela não é uma empresa ágil, se ela não é uma empresa que busca sempre eficiência, ela vai ter dificuldade no mercado. E vocês estão nesse caminho, né? Sim, a gente está nesse caminho. Aliás, a gente até já está começando a entender que vai existir um novo normal. Isso, e qual é o novo normal para vocês? O novo normal para a gente vai ser esse modelo híbrido, onde você trabalha não só presencialmente, como também de forma virtual ou de forma remota. E isso também vai se refletir, a gente acredita, no que acontece, de acordo com aquilo que a gente estava conversando, nas redes sociais também. A gente entende hoje, por exemplo, que tudo que você antigamente fazia presencial, a pandemia nos mostrou que a gente vai conseguir fazer de forma virtual ou digital. Sem perdas. Sem perdas. A gente Aliás, com ganhos, né? Muito ganhos, né? Ganho em termos de valor, você gasta muito menos dinheiro, você tem respostas mais rápidas, porque você antigamente tinha que esperar aquela pessoa ficar disponível para conseguir falar com ela presencialmente. E hoje não, hoje você vai, entra em contato com ela através de um Messenger ou de algum comunicador virtual e rapidamente você consegue ter a tua resposta. E eu acho que isso é um grande ganho que a pandemia trouxe. Claro, entre todas as perdas que ela trouxe para a gente, houveram sim ganhos, entende? Sim. E um deles, para mim, foi esse. A readaptação que a gente teve. A gente tem que entender que o virtual tomou conta, né? Uhum. Então, essa ideia de que, nossa, a pandemia fez com que as pessoas ficassem trancadas dentro de casa e elas não vão conseguir trabalhar tão forte o seu comércio, tão forte o seu produto. E não, o virtual ele permite isso hoje. Se você tiver uma boa força, bom trabalho dentro de redes sociais, com conteúdo, especialmente com conteúdo, se você trabalhar bem o seu material imagético, se você conseguir reforçar sua marca, facilmente você consegue estabelecer uma força grande entre o seu consumidor. E só você ver o que aconteceu com o e-commerce durante a pandemia, né? O crescimento que aconteceu foi absurdo. Eu acho que os dados da Nielsen, se eu não estou enganado, eles trazem um aumento de 74% no e-commerce. E em faturamento de 41% aumentou. Então, mostra que realmente, durante essa época, a gente se focou muito mais na parte virtual e começou a entender como é que funciona o processo de trabalhar de forma digital, de trabalhar através de comunicadores virtuais, de você entrar no e-commerce para fazer compra para casa, você pode fazer compra por um aplicativo de comida para casa, você não precisa mais estar no lugar. E eu acho que isso, na pós-pandemia, vai ser um novo normal. A gente vai ser híbrido. A gente vai poder, já acostumado a trabalhar com a parte de fazer compras virtuais, de utilizar o virtual como nossa base e, de vez em quando, você vai querer ir naquele restaurante ter a experiência, você vai querer passear no shopping para comprar uma roupa, você vai querer ir ao seu trabalho, por exemplo, para poder falar com seus colegas, para você ter um contato. Mas isso vai ser uma opção sua, não vai ser uma obrigação. Eu acredito que vai ser uma possibilidade, não uma obrigação. Exatamente. Então, dá mais liberdade para a gente, né? Mas o Bruno, outro dia, estava vendo uma entrevista do presidente do Bradesco, e ele disse assim, olha, nós estamos agora reformulando toda a nossa estratégia, toda a nossa forma de atuar, e ele falou o seguinte, nós vamos, por exemplo, fechar 1000 agências do Bradesco no Brasil. E ele estava explicando por quê, porque não são mais necessárias. Quer dizer, hoje eu faço trabalho virtual, a pandemia nos ensinou isso e tal, e é uma coisa interessante, porque isso aí não é só na área bancária, mas ela vai também mexer com toda a estrutura empresarial. Sim, e eu acredito que nós também vamos sofrer esse tipo de mudança. Existem ideias dentro da empresa hoje, por exemplo, de talvez transformar o que antigamente era no escritório de vários lugares, com várias baias para você trabalhar, em quase um coworking. Em um ambiente onde o próprio funcionário possa se sentir, e o sócio possa se sentir à vontade de ir até lá, porque ele precisa estar lá naquele momento para uma reunião, ou para falar com o seu par, ou para falar com o seu superior. E, ao mesmo tempo, ele pode trabalhar de casa. Eu, por exemplo, a minha equipe, a equipe de marketing, que é parte da minha área, ela toda é virtual. Ninguém trabalha presencial desde março de 2020, desculpa. Desde março de 2020. Desde que começou, dia 12 de março, quando começou a pandemia, nós passamos para
para home office. E todos nós estamos até agora. Interessante que quando o Everaldo Scandolara, que é o nosso comandante aqui, que é o nosso contato com a Russell Bedford, quando eu comecei a fazer a negociação dele para ter esse espaço aqui para você, telespectador, ter usufruído do conhecimento que a Russell Bedford pode passar e está passando, aí ele me apresentou o Bruno. Nós começamos a falar pelo WhatsApp e tal. Marcamos uma reunião e eu fui lá presencialmente, né? Afinal de contas, eu não sou da geração, né? Da geração dessa coisa que está acontecendo aí em termos de mídia e redes sociais. Fui lá, cheguei lá e disse, olha, eu quero falar com o Bruno. O Bruno tem home office, eu nem sabia. Não, foi muito engraçado. Você lembra? Sim, eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que ele está? Eu fui direto lá, presencialmente. Mas então isso realmente vai mudar, né? É uma coisa interessantíssima. O que a Bed Redford pode passar para os seus, digamos assim, os seus clientes, do ponto de vista desta nova realidade? Calma e tranquilidade. Eu acho que, na verdade, eu acredito que essa fim da pandemia, que o pós-pandemia vai ser bem lucrativo para todo mundo. Eu acho que tem muita gente especulando uma grande crise, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar durante a pandemia que a gente é criativo e que a gente tem condições de passar por ela da melhor forma possível. A gente, pelo menos na empresa, a gente teve um crescimento absurdo durante a pandemia, a gente conseguiu gerenciar e ministrar isso de uma forma excepcional. Então, se a nossa experiência vale, eu acredito que a gente tem que ter calma e tranquilidade, que as coisas vão ser melhores. Com certeza. Olha, Bruno, eu te agradeço muito. Tu tem mais alguma coisa para ressaltar em relação a isso? Eu acho que só calma mesmo, calma e tranquilidade. Perfeito, porque na verdade é o seguinte, na verdade esse papel que a Redford está fazendo aqui no programa, nas redes sociais que o programa tem, da própria Russell, exatamente visa colocar você a par do que está acontecendo, esses novos paradigmas que foram trazidos pela pandemia e ter um fator, né, de resolutividade dos seus problemas através da Russell Bedford. Como é que o cara faz o contato com você lá? Vocês têm uma série de alternativas. Pode seguir a gente tanto no LinkedIn, na nossa página, no Russell Bedford Brasil, pode seguir a gente através do Facebook, do Twitter, pode entrar em contato conosco através de contato@russellbedford.com.br e também pode telefonar no 4007-1219. Bom, a Russell está maravilhosa, está subindo, está crescendo e tal. E o teu time, como é que está? Colorado, né? Colorado. Essa pergunta é sacana, hein? Estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco. O Grêmio está pior difícil. até, né, Tio? Está complicado para nós. Está complicado. Bom, rapidamente, em 30 segundos, a estimativa tua para esse ano da economia brasileira, tá otimista, Bruno? Sim, eu acho que a gente vai conseguir passar esse próximo, até o final de 2021, de uma forma mais tranquila. Eu acho que vai ser um bom ano para as pessoas. Eu não acredito que vai ser tão problemático. A gente está começando a se virar, a mudar o nosso mindset de como vai ser o pós-pandemia. A gente estava com muito medo. Acho que agora a gente está mais tranquilo. É muito bom ver um profissional capacitado, especializado nisso, aí dizer essas coisas, né? Porque a gente precisa exatamente ter este rumo, esta luz. Obrigado, Bruno, pela tua presença aqui. Um grande abraço ao pessoal da Russell Bedford, nosso cliente que traz, graças a Deus, traz essa forma de pensar, né? Esse otimismo e tal, e esse vislumbre de um novo amanhã que certamente teremos por aí. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês o escritório Michel Soares e Advogados. O Michel, que é nosso parceiro aqui no programa, lembrando que são profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação aqui no mercado porto-alegrense e gaúcho, localizado bem no coração, no centro histórico de Porto Alegre, e oferecendo uma ferramenta moderna e ágil para os seus clientes. Atendimento, claro, online, neste momento ainda de pandemia. Telefone está aí para vocês,
51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, 99-314-1544. Um grande abraço ao nosso Michel Soares, nosso advogado aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Bom, estou recebendo aqui uma amiga querida, Luísa Gonchorowski. Luísa, muito prazer em tê-la novamente. Gostaria que tu viesse mais vezes, mas nem sempre é possível. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né, Silvio? A Luísa que é coach, né? Coach, famosa aí, com grande trabalho já feito, inclusive na associação de coaching aqui com o Ronald, não é isso? Isso, a formação que eu fiz foi pela SGC, que agora é o IEHD do Ronald, né? E sim, eu atuo com carreira, com desenvolvimento, sou formada em gestão de recursos humanos e atuo assessorando profissionais a encontrarem o seu propósito profissional e se reencontrarem e a passarem para o seu próximo nível, né? Claro. Bom, Luísa, naturalmente que o coach tem um papel importante na sociedade, na medida em que ele orienta, encaminha, instrumentaliza as pessoas a terem o desenvolvimento profissional, familiar, enfim, como pessoas, né? O que tu estás aprontando para nós aí? Então, a gente sempre está trazendo novidades, sempre pensando em inovar, né? Com base nos meus atendimentos, eu idealizei um método de desenvolvimento profissional chamado Evolua-se, Silvio. E esse método, ele é baseado em 4 pilares: o autoconhecimento, o protagonismo, o planejamento e a ação. Então, assim, com base nesses 4 pilares, a gente desenvolve, né, orienta o profissional para que ele encontre aí a sua melhor versão, seja numa transição de carreira, seja num processo de recolocação profissional. E a grande novidade que eu venho aqui contar, né, em primeira mão, é que em agosto, próximo agora, nós estaremos lançando o primeiro curso online baseado no método Evolua-se, o Evolua-se Conquiste o Emprego dos Sonhos, que é um curso online totalmente voltado para a recolocação profissional. Então, além das práticas, né, de construção de um currículo estratégico, preparação para entrevista, a gente vai mais além através desse método. A gente trabalha o despertar do protagonismo profissional, fazendo com que o profissional ele se entenda, aproprie-se da sua história, né, e a partir daí comece a construir uma carreira sólida, uma carreira de sucesso. E justamente no momento como esse que nós enfrentamos, né, Luísa, muito desemprego e tal, muitas pessoas que perderam o rumo e elas precisam se reencontrar e reencontrar esse rumo. Veja bem, segundo dados do IBGE, de março do ano passado, quando começou a pandemia a se espalhar no Brasil, até hoje, 2.700.000 novos MEIs, micro e pequenas empresas, foram criadas no Brasil. Ou seja, muitas dessas pessoas criaram essas MEIs exatamente porque eles perderam emprego, por necessidade, né? E outras por característica pessoal, quer dizer, olha, eu quero fazer, eu quero como ser protagonista da minha vida, então criaram isso. Mas para ter sucesso nisso, precisa o quê? Precisa investir em autoconhecimento, precisa investir no seu desenvolvimento, precisa se aperfeiçoar e estar sempre em movimento, né? Isso é fundamental. E é justamente isso, Silvio, que a gente propõe através do método Evolua-se, é esse despertar, né? Esse protagonismo profissional. Dentro do método, além da carga horária normal, assim, que a gente vai apresentar, a gente tem diversos bônus e diversas aulas, inclusive uma aula falando sobre as skills, as habilidades e competências necessárias para quem quer empreender. E essas aulas, eu já quero aproveitar e convidar todos a participarem, elas serão aulas gratuitas, online também, é só fazer uma inscrição. Então, quem quiser saber mais, a gente vai começar a divulgar as datas a partir dessa semana lá no meu perfil no Instagram, se me permite, claro, claro. Que é o Luísa, com S, @, Luísa RHF Talentos. Então, lá a gente vai estar divulgando toda a programação do curso, além de muito conteúdo sobre desenvolvimento, sobre recolocação profissional. Aliás, sabe que hoje tem muitas fontes de informação, forma de se relacionar com as pessoas e tal, mas tem muita gente como eu, né, já de uma certa época mais atrás, que prefere o telefone. Quer dizer, eu tenho um telefone para contato, o WhatsApp e tal. Tem isso, também essa alternativa, Luísa? Claro. É o 51, aqui em Porto Alegre, né? 985-273689. Esse é o meu contato. Podem... Perfeito. E como é que tu está vendo assim, o efeito da pandemia na questão do ânimo das pessoas, dos empregados, das pessoas que estão empregadas e tal, na questão da área de recursos humanos? Porque hoje o papel daquele que centraliza, digamos assim, as relações humanas nas empresas, ele acaba sendo mais preponderante ainda, né?
Com certeza. Então, eu, como recolocadora, atuando com recolocação de carreira, eu recebi muita procura de profissionais que foram desligados, enfim, né? Ou que quiseram também, nesse momento de pandemia, se reinventar, trabalhar de uma forma autônoma, empreender, né? E estavam buscando ali uma base. Inclusive, foi isso que me fez idealizar esse método, porque o tempo da gente é finito. Então, a gente tem uma agenda, né? Que tem ali uma limitação. E, através do método, a ideia é justamente essa, é levar a mais profissionais esse conhecimento, é atingir um público maior de uma forma bem democratizada, de uma forma bem fácil, né? E, realmente, a pandemia, ela trouxe diversas ansiedades, diversas situações ali que provocaram ansiedade e aos profissionais. Mas eu vejo, assim, com otimismo, Silvio, eu vejo uma retomada, tanto na abertura de vagas, eu conheço bastante gente da área de recursos humanos, bastante empreendedores, empresários, e eu percebo que o pessoal está retomando, está fazendo contratações, as empresas tiveram que se reinventar, né, em virtude da pandemia, e esse tempo, assim, já passou e as coisas estão voltando gradativamente ao normal. Eu vejo isso de uma forma muito otimista. O papel do coach é importante, eu vejo como economista, como observador das relações humanas, do desenvolvimento das coisas, das questões todas, das empresas, do emprego, do desenvolvimento do país, importante no sentido de fazer com que as pessoas deixem de se vitimizar e deixem de depender dos outros, do Estado e tal, e busquem elas próprias o seu caminho, né? Então, isso é importante. Quer dizer, tu achas que as pessoas hoje estão mais, digamos assim, aptas a absorver esse ensinamento e, por exemplo, assim, o papel do coaching e do psicólogo? Vou te fazer uma provocaçãozinha. Qual é a relação entre eles? Então, o psicólogo, ele tem uma visão clínica, né? E bem relacionada ao entendimento do indivíduo, enquanto, né, eu até não sou psicóloga, não vou entrar nessa, mas o coach, ele tem justamente o papel que tu mencionou, ele tem um papel muito forte em desenvolver, em despertar o indivíduo, né? Exatamente, a ele tomar suas próprias decisões, a ele entender dentro do contexto e das ferramentas que ele tem, o que ele pode fazer para ser um agente, né, para promover mudanças efetivas na sua vida, na sua carreira. O presidente Roosevelt me disse uma certa vez que ele teve um papel estratégico nos Estados Unidos lá na década de 30, depois da Grande Depressão e tal, mas ele sempre dizia o seguinte, que o Estado não deve ser ele digamos assim, o capacitor, né? Ele dizia exatamente esse termo, capacitor do indivíduo. Ele não deve subordinar o indivíduo a ele. Ele deve proporcionar, segundo o presidente Roosevelt, proporcionar condições para que o indivíduo busque o seu próprio caminho. Esse é também um papel do coach, né? Exatamente. Despertar esse interesse. O pessoal tem que fazer a tua própria vida, não depender de ninguém. Instigar, né? Através de perguntas, através de propostas de reflexões, esse protagonismo profissional. O que está ao meu alcance, o que eu posso fazer, o que depende de mim, enquanto profissional, para buscar, né, me desenvolver, para encontrar os gaps. E também está muito relacionado ao autoconhecimento, que é o grande pilar de todo o desenvolvimento. Quando eu conheço as minhas limitações, quando eu conheço as minhas necessidades de melhoria, eu consigo ter clareza sobre quais são os próximos passos, né? Como é que tu está vendo esse desenvolvimento da economia do país? Nós temos agora uma previsão de crescimento de 5% do PIB esse ano, né? Já lá no começo do ano era 2,5%, 3%, já subiu para 5%. Tem institutos aí que estão dando um pouco mais, 6% até 7%. Isso, do ponto de vista da economia, é muito bom porque a atividade econômica, ela se acelerando, ela faz com que as empresas que perderam possam recuperar o que perderam e aquelas que estão agora entrando no mercado, se desenvolvendo, se reinventando, como tu usaste o termo, elas possam também agregar valor e abrir oportunidades de trabalho. Como é que tu está vendo esse cenário? Com certeza. Então, eu vejo uma retomada, né, na confiança com relação à abertura de vagas, né, que é a minha área, assim, de atuação. Eu vejo que as empresas precisaram de um tempo aí para respirar, para reestruturar processos, para repensar um negócio e agora estão voltando porque não tem como parar, né, Silvia? É necessário voltar da forma adequada, né, da melhor forma dentro de cada realidade de negócio, mas eu vejo com muito otimismo, assim, essa retomada. Tem muito profissional no mercado, então, assim, a importância de se diferenciar enquanto profissional também, está buscando uma recolocação de uma forma mais assertiva. Isso é importante, mas os bons, eles vão ser, sim, vão obter sucesso através, né, os melhores, as pessoas que estão se desenvolvendo, que estão cuidando das suas habilidades, que estão desenvolvendo novas competências e que estão, principalmente, adaptadas, né, ou se adaptando a essa nova realidade.
Tu falaste uma coisa, é uma questão da pessoa que vai buscar a capacitação através do coaching, mas também existe uma grande concorrência entre os coaches, né? Porque hoje a profissão de coaching ela é muito bem expandida, ampliada, tá? Tem muitas pessoas, sobretudo no mercado, muitas mulheres, né, no coaching, né? E é preciso, então, ter esse diferencial, como tu tens, né, que sobressai nisso na questão de passar para essas pessoas de maneira competente, de maneira capaz, a forma de elas se realizarem, não é isso? Exatamente. Existem muitos profissionais disponíveis no mercado e isso é muito bom. Existem profissionais muito bons, né? A competição é boa nisso aí. Exatamente. E eu acho que toda a competição, assim, no sentido de disponibilidade de opções, ela acaba gerando uma excelência, porque os profissionais, eles precisam se diferenciar, eles vão buscar mais desenvolvimento, então isso é muito bom, né, de uma forma geral, assim. Luísa, resumidamente, anuncia de novo aí para nós aí o curso, as possibilidades e como as pessoas podem fazer contato com vocês. Então, quero deixar aqui o convite para você que está buscando uma recolocação profissional, buscando fazer uma transição de carreira, que conecte-se com a gente na minha página do Instagram, @luisarhftalentos, onde a gente vai estar lançando, no mês de agosto, o curso Evolua-se e Conquiste o Emprego dos Seus Sonhos, que é um curso baseado em 4 pilares: o autoconhecimento, o protagonismo, o planejamento e a ação. O curso é lançado em agosto, né? Exatamente. E em breve, mais novidades e datas, Silvio. E agosto é chamado como o mês do cachorro louco, né, Lucas? Tu que sabe muito bem lá, mês do cachorro louco. Então não seja cachorro louco dele. Vá lá, faça esse curso aí, tá? Para você ter um caminho certo, correto na sua profissão e na sua própria questão pessoal, na sua personalidade, na sua evolução pessoal. Luísa, muito obrigado. A Luísa, que é uma talentosa coach, né, que sempre, quando ela pode, tem essa disponibilidade de estar aqui conosco. Certamente nós vamos trazê-la mais vezes, porque esse papel do coach é muito importante, principalmente neste momento que nós vivemos. Obrigado, Luísa. Sucesso lá. Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.